E aí, gente, boa noite para vocês. Desculpem o atraso. Nós tivemos problemas técnicos entre a cadeira e a câmera do celular, porque o Instagram atualizou e mudou o lugar, simplesmente mudou o lugar da onde ficam a onde grava a live, enfim, mudou e eu fiquei procurando. E foi a filha da Cris Rebelo, que é a nossa convidada de hoje, que me ajudou. Vou convidá-la a entrar. Deixa eu tentar aqui. A Amanda já entrou. E aí, Cris? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Como é que você está? Tudo bem? Tô tudo Quer bem. dizer, tudo bem se depois Tá conseguindo me ver, me escutar do susto. direitinho? Quero agradecer muito a você, Amanda, te dar boa noite, te agradecer pela ajuda. Olha, eu não sei o que dá Milagres na da cabeça, adolescência. não é? Eu não sei o que dá na cabeça desses caras que eles simplesmente fazem uma atualização de um aplicativo e eles mudam tudo, sabe? Se fosse uma parada assim, porque antes você clicava lá do lado do Instagram, na câmerazinha, no símbolo do Instagram, e começava a live, 10-0. Aí agora a câmerazinha sumiu, só tem escrito Instagram. Não tem link para lugar algum. E aí você começa a procurar e não encontra, não sei o quê. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E a hora passando, eu procurando, fui procurando na internet, vídeo de 2 anos atrás. Eu falei, não, eu preciso de um vídeo atual, mas enfim, eis Mas que cada conseguimos. nova instalação é uma E, loucura, né? pois é, cara, que doideira. E a Eles live de hoje? atualizam E deixa a gente louco. Né? Então, hoje a nossa live vai ser com a professora Cristiane Rebelo, que é um prazer muito grande estar com você. Curiosamente, a Cristiane, gente, ela é a primeira professora que faz live comigo. Todas as outras lives elas são feitas com psicólogo, né? Mas, dado o tema, nós demos preferência para alguém que seja da área da educação, alguém que esteja acostumado a lidar com as situações do dia a dia dentro do contexto em que a live vai se desenrolar. A Cristiane, ela é uma professora que já tem uma experiência vasta nessa área. Vou deixá-la se apresentar. E, Cristiane, seja bem-vinda, tá? Sinta-se muito à vontade. Vou te dar um tempo aí para você dar boa noite para a galera, se apresentar e para a gente dar continuidade aí ao nosso bate-papo. né? Boa noite. Eu agradeço muito o convite, tá? Muitíssimo mesmo, porque principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo, né, em que professores são atacados diariamente, onde a educação ela tem passado por um processo muito complicado, tá, em que as Sim, pessoas acabam não entendendo o papel do professor, o papel da educação, exatamente. e isso acontece inclusive dentro da educação, tá? Porque muitas Exatamente. vezes os professores não compreendem exatamente qual é o seu papel. Então, é Sim, muito importante que a gente tenha essa abertura em outras áreas e não só em cursos de educação. Né? Eu sou formada em História, sou formada em Pedagogia, atualmente dou aula para Educação Infantil, onde né, trabalho com crianças de 4 e 5 anos, que é uma idade importantíssima para se ter acesso à educação, porque é onde se exatamente. forma, começa a se formar o cidadão. Ao contrário do que muita gente pensa, né, a criança já é um ser político,
já é um ser social, então ela precisa ser inserida na sociedade e compreender o processo social, né, como um todo. E para isso, eu acho que primeiro, nós professores precisamos entender o papel que nos cabe. Eu acredito que você deve escutar esse termo, muita gente escuta, né? Que cabe ao pai, à mãe, à família educar e a escola ensinar. É tarefa da família os conceitos morais e não é tarefa da escola ensinar ler e escrever, ensinar conteúdos. A coisa não é bem assim. Não é tarefa do professor só ensinar conteúdos. Tanto que a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a própria Constituição Federal, ela determina que é finalidade da educação o desenvolvimento cidadão do aluno. O que é esse desenvolvimento do cidadão? É ele estar pronto para viver em sociedade. E o que é uma criança e um adolescente pronto para viver em sociedade? É uma criança solidária, é um adulto capaz de respeitar. E a gente vê na sociedade que as pessoas estão saindo das suas famílias e da escola sem essa aptidão, sem essa habilidade. As pessoas, elas são incapazes de respeitar opiniões contrárias ou diferentes. A gente vê aí a questão do racismo muito forte, a questão do machismo muito forte, a homofobia muito forte, onde jovens né, sofrem violência, morrem, são mortos em ataques, simplesmente porque alguém pensa que ele não deveria ser assim, pronto. Então, isso tudo alguém está falhando. Quem está falhando? Será que é só a família que está falhando? Será que isso é só a família que tem que trabalhar? Será que basta um trabalho só em família para resolver esse problema? Eu acho que é hora da escola repensar isso. Né? Onde é papel da escola? Outro ponto também, deixa eu só finalizar, que às vezes nós reproduzimos esse tipo de atitude sem perceber. Nós que deveríamos combatê-las, estamos reproduzindo e ajudando a formar pessoas assim. Eu sei que é complicado falar isso e ser aceito no meio, né, profissional, mas é uma realidade. É uma realidade. Porque, como um ser social, o professor ele também está inserido na sociedade. E ele mesmo que sem perceber, ele tem toda essa carga cultural nele. Ele é uma pessoa como outra qualquer. E nas turmas a gente reproduz o que nós somos. Nós reproduzimos os conceitos que nós temos, né? A nossa cultura ela é reproduzida nas nossas turmas. Por isso que é tão importante a gente rever os nossos conceitos, analisar o que nós somos, o que nós pensamos, porque nós ajudamos a reproduzir uma cultura de ódio, uma cultura de machismo, uma cultura de racismo, uma cultura de homofobia. É automático, nós somos seres sociais. Nós estamos vivendo nessa sociedade. Exatamente. Pois nós estivemos conversando ontem, né, batendo um papo, e hoje eu tenho percebido que, principalmente, o tema racismo está muito em voga, né? Um grande amigo meu, ele fez uma pergunta, e a partir dessa pergunta eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, né? Já existe uma live no meu canal que fala sobre racismo. Eu conversei com a psicóloga Denise, né? Mas eu percebo
que essas estruturas que nós temos hoje, que acabam ajudando, né, ou contribuindo, talvez, para que a pessoa tenha esse tipo de comportamento, ela deve ser cortada pela raiz. E a raiz é a infância, né? Então, concordando com tudo que você disse até agora, eu penso que essa base que a criança ela recebe, né, e que ela vai se desenvolvendo durante a vida, ela é extremamente importante. Então, quando nós pensamos em educação, uma possível solução, né, o que você diria? Como seria essa solução? Olhando em relação ao racismo, por exemplo, eu eu parei para analisar as coisas que a gente faz na escola no dia a dia. Sim. Eu estou longe de ter um trabalho como deveria ser feito, mas eu acho que eu já estou conseguindo caminhar. Eu vou, por exemplo, quantos livros a gente tem que trazem representatividade? Quantos livros com personagens negros nós temos na turma? Né? As nossas princesas, elas são todas brancas, loiras. Quantos nós temos? Eu tenho buscado isso. Uma questão que até comentei ontem com você, a questão do lápis cor de pele. Eu acho essa situação uma das mais fortes na sala. Se eu pedir qualquer adulto hoje, negro ou branco, para pegar um lápis cor de pele, ele vai pegar o bege. Porque Sim, nós exatamente. compreender que a cor certa para ser para pele é ser branca, é ser clara. Então, que mensagem que eu estou passando? Pode parecer uma brincadeira, uma coisa assim, sem sentido, mas ela tem total sentido. Eu estou dizendo para o meu aluno negro que a pele dele, ela está errada. E eu estou Sim. dizendo com isso para o meu aluno branco que a pele dele é a pele certa, que o que não é assim, ela está errada. Então, são situações que elas são pequenas, mas vão juntando entre não ver personagens negros. Eu não vejo cartazes com personagem, numa escola, eu acho que não é muito a sua área, mas você lembra quando você era criança, acredito, que os cartazes que se colocavam nas escolas para enfeitar a escola, eles eram todos com bonequinhos brancos. É como se, Sim. peraí, a escola só tem criança branca? Ou o que eu estou passando é que o correto da escola é só ter crianças brancas? Será que é isso? Porque eu tenho que tentar analisar como o meu aluno negro, ele enxerga cada situação. Se ele não se vê representado naquela escola com nenhuma figura da cor da pele dele, subentende-se que o lugar dele não é ali. Ele está num lugar que Claro. pertence a outro. Ele passa a ter a imagem de que aquele lugar ele pertence a outra criança, e não a ele. Isso são coisas que, de repente, ele não tem uma consciência, né, de que isso está acontecendo com ele. Mas no subconsciente, não sei se esse seria o termo, que é isso, já vai para o psicólogo Jackson, mas eu acho que no subconsciente dele, ou algo, né, numa das... Né, ele sente isso, é uma forma dele sentir Claro. que o lugar dele não é ali, ele não está se vendo representado em nada. A primeira vez que eu trabalhei a questão dos tons de pele, sempre me trouxe muito incômodo essa questão do lápis cor de pele. Sempre me Sim. trouxe muito incômodo. Aí a primeira vez foi logo que eu comecei a trabalhar na educação infantil, eu tinha uma turma onde eu só tinha 2 alunos brancos. Então, e eu trabalhando essa questão da identidade, é um projeto que a gente trabalha no início do ano, da identidade da criança, em que ela
passa a compreender características próprias, né? E eu observando aquela situação, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar essa criança? Não, né? Exatamente. Vamos fazer uma tinta. Ainda não era muito complicado, eu tinha que pegar vários tons eu peguei um marrom com o da tinta guache, o marrom ele é bem escuro, ele é bem fechado. Marrom, branco e um tom de amarelo. E ali eu fui fazendo, junto com eles, vários tons para eles pintarem o bonequinho que representavam eles. E ali eles tinham que me ajudar a descobrir o tom da pele deles. Eles iam, né, mostrando, colocando a pele dele e ali eles iam trabalhando essa mistura. Hoje a gente já tem, né, uma empresa que se preocupou com vontade de vender ou não, os motivos pelo qual eles iniciaram, eu vou ser sincera, eu nem me preocupo, que me facilitou isso. Ainda trabalho com tinta, mas pelo menos tem já pronto vários tons de pele. Eu acho que sentir essa preocupação de que a pele ela não tem uma cor fixa, né? A minha aula, né, semana passada, eu trabalhei essa questão do tom de pele. Eles tinham que olhar na caixa de lápis de cor qual tom de pele parecia com deles e da família deles, para acabar com esse mito que o bege é cor de pele. Porque se o bege é cor de pele, qualquer cor que não seja bege, né, que não seja claro, está errado. Então, o meu aluno ele se vê numa pele errada, numa cor errada. Eu acho que já é uma forma da educação começar a olhar. Outra coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar é a questão da história, né, africana, porque isso faz parte do currículo, faz parte do nosso currículo. Aí, o que muitas vezes a educação faz? A educação pega uma semana, que é a Semana da Consciência Negra, apoio, tá? Não estou levantando bandeira contra a Semana da Consciência Negra, acho ela muito necessária, mas eu não acho que tem que ser aquela semana trabalhar esse assunto e acabou. Eu acho que não é essa a proposta. Inclusive a proposta curricular. A proposta curricular, ela determina que a história africana, a história da África, ela precisa ser contada. E ao contrário do que muita gente acha, a criança de 4, 5 anos, ela tem muita competência, ela tem condições psicológicas de aprender, sim, a história da África. Eu só preciso compreender que eu tenho que falar a linguagem dela como em qualquer outro assunto. Quando eu vou falar de meio ambiente, meu aluno de 4, 5 anos não compreende que ele precisa cuidar do meio ambiente muitas vezes mais que adultos. Ele compreende, mas eu falo a linguagem dele. Então, quando eu vou falar de racismo, quando eu vou falar da história da África, eu preciso falar na linguagem do meu aluno, mas eu preciso falar a verdade. Tem uma história, eu conto ela no dia a dia, mas eu não conto ela para falar para falar sobre racismo, sobre a história afro-brasileira, que é a história da menina bonita do laço de fita, que é a história que virou marca da semana da consciência negra. Ela não conta a história do racismo, ela não conta a história da escravidão, ela não conta a história da África, ela conta a história de uma menina que era tão linda que um coelhinho todo branco queria ficar da cor dela. Mas isso trabalhou o racismo? Não. Isso trabalhou a representatividade de ver uma personagem negra, mas não trabalhou o racismo. Não trabalhou o conhecimento de raízes que a criança tem que crescer com ele. E eu trabalho, eu trabalho dentro da linguagem da criança, mas procuro trabalhar, porque eu acredito que mudando essa fase, eu já vou conseguir ir mudando a sociedade. Porque o racismo, ele é um projeto social. Então, não é do interesse que se acabe com o racismo. Então, ou os professores, eles percebem o papel deles, ou a gente vai continuar fingindo que o racismo não existe,
É, a história da África, por exemplo, eu fui conhecer fazendo uma pós-graduação sobre cultura afro-brasileira. Eu não conhecia. Eu, enquanto professora, está no meu currículo para trabalhar, mas eu não conhecia. Eu não conhecia exatamente porque nunca é trabalhado na escola. Eu acredito que nenhum de vocês estudou sobre a história africana. A maioria de nós nunca soube que tinham príncipes e Não. princesas na África. Ninguém nunca soube que a África ela estava muito à frente tecnologicamente na questão agrícola. Eu só aprendi isso numa pós-graduação. Então, ou Sim, seja, falhamos na educação. A educação falhou. exatamente. Ela ensinou uma história mentirosa de um povo coitado que se deixou escravizar porque eles eram coitados, e aí os europeus, muito ambiciosos, foram lá e escravizaram. Mas não contou que parte desse processo foi feita exatamente pelo entendimento que eles tinham do processo agrícola, que era útil para o povo europeu conseguir ganhar um campo de, de descobertas, né, territoriais. Nunca se contou isso, a gente não aprende. Então, eu acho que é hora de ir trabalhando isso com os professores. Acho que, infelizmente, muitos se sentem confortáveis nessa situação de não abordar o assunto. Se sentem, sim, se sentem. Porque é confortável essa situação de você dar o básico e deixar o barco correr. É confortável. E acaba Uhum. que quem está numa situação confortável tende a não tentar fazer mudanças, né? Claro. Infelizmente, é uma realidade do próprio ser humano. Pois é. Quando nós falamos sobre racismo, eu acho importante nós entendermos um pouquinho, né, é, da, da, da morfologia, eu acho que é isso, né, da palavra. Ou seja, racismo provém de raça, né? E a raça é algo que, no século XX, os pesquisadores chegaram à conclusão que nós não temos como definir raça, porque eles queriam definir a raça, que foi primeiro pelo tom da pele, né? E depois a coisa avançou um pouco mais e eles conseguiram encontrar dentro do nosso genoma, né, as características que nós temos, mas quando eles, né, tentaram mostrar, ou seja, que um preto é geneticamente mais parecido com o preto, eles perceberam que o preto ele também pode ser parecido, ele pode ser mais parecido com o branco do que com o próprio preto. E aí eles começaram a criar subdivisões de raças e a conclusão que chegaram não existe como definir uma raça para o ser humano, porque isso é humanamente possível. Então, mesmo hoje, nós não temos, não faltou a palavra, nós não tendo dentro das nossas pesquisas, né, algo que autentique isso. Olha, fulano é da raça tal, ciclano é da raça tal. Nós ainda temos problemas estruturais, né? E assim, esses problemas eles se ampliam, né? Ele se amplia do racismo entre etnias, entre cores, entre raças, ele se estende para o racismo entre o sujeito do sexo oposto, ele se estende para o racismo entre o sujeito do mesmo sexo, mas que não se vê naquela condição, né? Ou seja, a população LGBTQ+, e, enfim, e aí você vai percebendo uma série de preconceitos
né? E de racismo que hoje nós enfrentamos na sociedade e que nós temos dificuldade de controlar. Não existe, claro, uma resposta simples para isso. Não existe uma solução simples. Não existe uma fórmula mágica que nós possamos usar que vai resolver, de fato, e de forma total e ampla, o problema. Mas, hoje, o que nós podemos fazer é buscar ações, né, que vão minimizar esse problema. E aí entra todo esse contexto que você tem trazido e que muitas vezes nós não temos. Uma coisa que quando começou a ser fabricado me incomodou, e eu até brinquei com isso, foi que o band-aid cor da pele, ele era a cor da pele branca. Não existe até hoje band-aid cor da pele negra. E aí eu brinco com isso e tal, mas olha como são as coisas. Eu nunca, em momento algum, olhei para isso como uma forma de racismo. Por Mas quê? Não é? Por que só pro claro branco? que é. Por quê? Só tem um tom? Só tem um tom de Exatamente. pele? Entendeu? Exatamente. É uma forma de racismo. Na verdade, né, eu falo que eu acho que embora eu já tenha lido muitos outros livros a respeito do assunto, o meu divisor Sim. de águas foi Racismo Estrutural, de Silvia de Almeida. Entendeu? Eu sou Sim. uma após aquele livro, uma antes e uma após. Porque eu Uhum. parei, eu consegui compreender ali que nós somos levados a ver tudo com normalidade. Exatamente. Nós somos levados a ver tudo com normalidade. É incrível isso, mas é o que ele fala no livro. Se eu falar muito, eu acabo falando quase que o livro todo. Mas ele mostra muito que o livro, o racismo, ele é um projeto porque é necessário que se permaneça com a sociedade racista. Ela precisa Exatamente. continuar racista. Porque se eu continuo com a sociedade racista, eu vou ter quem trabalha em atividades subalternas, eu já vou ter certo que eu consigo manter o meu funcionário branco mal remunerado, porque uma vez que eu pago menos um negro que um branco num cargo, no mesmo cargo, o salário do negro e do branco são diferentes. O salário do negro é menor. Então, automaticamente, eu estou mantendo o meu funcionário branco mal remunerado, porque ele vai saber que se eu mandar ele embora, eu vou ter um funcionário ganhando menos que ele. Então, ele já se sente ameaçado o tempo todo de ser mandado embora, ele aceita um salário baixo, porque ele sabe que se eu quiser, eu coloco alguém no mesmo lugar que ele, com as mesmas competências, com as mesmas capacidades, para ganhar menos. Então, o Sim. racismo, ele é útil. Por isso que ele é tão Claro. difícil combater. Por isso que, às vezes, a gente olha e fala assim, né? Que nós aprendemos que todo negro na rua é suspeito. Homem negro na rua é suspeito. Por que a gente aprendeu isso? Por que o próprio negro reproduz isso? O negro reproduz esse tipo de ação. Mas ele Exatamente. reproduz esse tipo de ação porque ele vive na sociedade. E a sociedade foi trabalhando isso na mente dele. E não adianta, eu sou um pouco cética, eu acho que o racismo estrutural, aquele que eu tenho pouca, não tenho noção do quanto estou sendo racista, ele tem como ser mudado, né, depois de uma certa idade, depois de adulto, mas eu ainda acredito que a chance de mudar, de chegar lá, e esse tipo de coisa ter sido transformada, né, a sociedade já está estando diferente,
é mudando a base. É mudando a criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos. Porque né, a frase mais certa que a gente vê na televisão, vê nas redes sociais, é que ninguém nasce racista. A sociedade o torna racista. Então, se eu pegar essa criança e eu vou continuar construindo essa criança livre do machismo, livre do racismo, a tendência é a próxima geração ser diferente. Mas só que, para isso, a conduta profissional tem que ser mudada também. Foi o que eu falei, às vezes é mais confortável trabalhar sem ensinar as coisas. Como eu aprendi, eu não aprendi. Eu não tinha noção de como era a história. Então, quando eu fui, né, me aprofundar na história, que eu não estudei na escola, não estudei ela na faculdade, não estudei ela numa pós-graduação comum, eu não conhecia. Como que eu ia trabalhar algo que eu não conheço? Não tem como você trabalhar algo que não conhece. A gente fala muito em inclusão na escola, mas o que é inclusão? A inclusão é incluir todo, é inserir. Mas quando fala uma escola inclusiva, não estou dizendo que eu tenho que incluir só o aluno deficiente, só o aluno com necessidades especiais. É incluir como um todo. Será que o meu aluno negro está sendo incluído? Será que aquele aluno que vive numa comunidade carente, ele está sendo incluído nessa escola? Ou ele está de corpo presente nessa escola? O que é ser incluído numa escola e o que é estar de corpo presente nela? Para você incluir, ele tem que se sentir parte. Você não inclui alguém que não se sente parte. Se eu te jogar, por exemplo, num lugar onde você não consegue se sentir parte de nada ali, você vai estar lá, mas você não vai estar incluído. E com a criança é a mesma coisa. Eu coloquei uma criança na sala, ela tem acesso aos conteúdos, mas ela está se sentindo parte. Ela se sente parte daquela turma. Ela se sente parte daquela escola. Ela consegue se sentir parte dessa sociedade. Se eu não trabalho isso na criança, eu falhei. Se eu não consigo fazer a criança se sentir parte, eu falhei. Então, quando a gente trabalha a questão da inclusão escolar, ela é muito mais ampla do que eu colocar um aluno especial na minha sala, do que eu colocar um aluno deficiente na minha sala. Claro. Entendeu? A inclusão, ela não pode ser vista só dessa forma, senão uma escola não é inclusiva. Se eu não conseguir inserir meu aluno especial, se eu não conseguir inserir meu aluno negro, se eu não conseguir inserir o meu aluno de comunidade, meu aluno pobre, eu não estou com uma escola, eu não estou com uma sala inclusiva. E não combater atitudes antirracistas de forma que o meu aluno se sinta pertencente, não só alguém de corpo presente, eu vou continuar propagando o racismo. Eu vou estar formando mais alguém, né, mais um grupo de racistas estruturais ou até, né, no sentido mais amplo, né? Mas se eu não tiver uma mudança ali, eu não estou aqui, Jacques, falando que isso é só função da escola. Mas eu tenho que entender que também é função da escola. A escola também tem essa função, né? Quando a LDB fala que o desenvolvimento integral da criança, integral é todo, é inteiro. Eu não tenho como educar uma criança inteira se eu não estou dando a ela conhecimentos de cidadania. Claro. Entendeu? Integral é como um todo. Não é? Sim. Se eu der só os conteúdos, ele não teve um desenvolvimento integral. Ele teve um desenvolvimento parcial. Da mesma forma, eu acho que é trabalhado o machismo. Como eu te citei, a gente tem canções infantis que trabalham, que formam crianças machistas. Que formam crianças machistas.
quando uma música da Minhoca, o Minhoco rouba um beijo dela, onde está o não da mulher? Onde está o direito da mulher Exatamente. escolher ser beijada ou não? Isso tudo reflete lá na frente. Quando eu falo com o meu aluno, ele tem que brincar de carrinho e a menina brincar de boneca, eu estou dizendo que é tarefa da mulher cuidar do filho. E o marido, a mulher trabalhou, a mulher ficou o dia inteiro fora de casa, ela é provedora do lar, mas a tarefa de cuidar do filho é só dela. É isso que eu estou dizendo. Eu não acredito que um aluno, né, como muita gente defende, que uma criança vai virar homossexual porque ele brincou de boneca. Eu acho que, então, peraí. Então, a heterossexualidade ela é muito frágil, né? Porque qualquer coisa me tira do prumo, qualquer coisa pode me fazer deixar de ser hétero. Um brincar de boneca me tira a heterossexualidade? Será então que eu sou tão frágil assim? Ou isso é conivente, conveniente, para deixar a situação confortável, os homens sendo homens, as mulheres lá embaixo sendo mulheres? E eu não aceito esse tipo de música na minha sala, eu mudo as letras. Mudo. Meus alunos já têm que aprender com 4, 5 anos, e eles têm que aprender a respeitar o não da menina. Porque quando essas crianças de 4, 5 anos, elas terão 15, 16, terão 20, 20 e poucos. E elas já vão ter na mente delas que o que é respeito pelo sexo oposto. É saber que tem que Claro. respeitar o não. Entendeu? Tem muitas outras músicas, né? Tem o Cravo e a Rosa, que a Rosa aceita, né? A Rosa apanha do cravo. Né? São mensagens que a gente às vezes depende de uma interpretação, mas que tudo que vai entrando, eu acredito nisso, tudo que vai entrando na minha mente, ela vai me formando. Eu sou formada pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, entendeu? E se eu estou escutando que é comum o homem bater na mulher, é comum o homem bater na mulher, né? Então, a, a gente tem que pensar numa escola que prepare essas novas gerações para a sociedade que eles vão viver. Então, por isso que eu trabalho essa questão do racismo, procuro mesmo dar voz ao meu aluno negro, eu gosto que eles se sintam representados, né? A minha sala, normalmente, ela tem personagens de várias cores. Quando eu faço bonecos brancos, negros, cabelo liso, cabelo cacheado, faço de todas as cores, é uma miscelânea de cores, porque a sociedade é uma miscelânea de cores. A minha turma, ela não tem uma cor só. Então, se o meu aluno ele nunca se vê representado em nada, ele só vê os brancos sendo representados, eles passam a entender que o lugar da escola é de branco. O branco, né, ele está ali de favor, o negro, porque aquele lugar não pertence a ele, pertence ao branco. Se o meu aluno ele passa uma infância inteira escutando que ele pode roubar um beijo, numa festa, quando ele for adulto, ele vai se sentir confortável para roubar um beijo, né? O meu aluno, se ele passa a vida toda escutando, a minha aluna passa a vida toda escutando que o cravo bateu na rosa, né? Que mal tem depois o marido perdeu o controle, o namorado perdeu o controle e agredir, isso é comum. A gente passa a ver tudo com normalidade. É esse o problema maior, entendeu? O que eu vou escutando, eu passo a entender como normalidade. Eu vou tirando o caráter anormal da situação, né? O caráter covarde, né? Que tanto fere as pessoas depois no futuro, eu vou passando a ver com normalidade. Você quer ver como é tudo que a gente vê? Eu passei a minha infância inteira vendo novela, e geralmente nas novelas, os negros estavam sempre com atividades subalternas. Eles nunca estavam em situação de destaque nas novelas. Aí você vai para a rua, então você não vê mal nenhum de nunca ter um negro
numa sociedade, numa situação de destaque? Por quê? Porque eu sou formada por aquilo que eu vou vendo. É o que Exatamente. eu vou vendo e que vai se tornando certo. Por isso que se eu não Exatamente. combato enquanto pequeno, provavelmente não vai ter mudança lá na frente. Exatamente. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque no Brasil, hoje, nós temos uma população que se autodeclara majoritariamente negra. Então, se mais da metade da população é negra, natural que os cargos de destaque fossem também mais ocupados por negros, né? O que não acontece. E quando a gente fala sobre racismo, né, eu acho estranho, e agora eu acho estranho, porque agora, né, os olhos se abriram, o fato de que nós não percebemos isso. Então, assim, deixa eu organizar minha fala, porque senão ela fica confusa. Eu, enquanto negro, não percebia e não achava anormal um país que é majoritariamente, né, que majoritariamente se autodeclara negro, ter brancos na liderança. Isso para mim nunca me chamou a atenção. Eu acho que isso é algo que é extremamente importante. Mais um outro gancho, né, um outro viés que você pegou, e só para a gente não ficar preso ao racismo, que também é um tema importante, é o feminicídio. Hoje, nós temos, né, visto assim, com grande frequência, né, mulheres que vão lá e que denunciam, né, porque o homem ele não aprendeu que existe um limite, né? Ou seja, e se em algum momento esse limite foi dito, esse limite ele dá uma margem muito maior para o lado do homem do que para a mulher. A mulher ela tá sempre acuada, ela está sempre na posição de errada, né? De culpada. Então, se passa a menina na rua com shortinho curto, eu acho no direito de apreciar. E por que eu faço isso? Porque desse, ela está querendo, né? Ela está buscando isso, ela está buscando essa atitude minha. Eu tive o desprazer de contemplar uma situação. Estava três jovens passando, três adolescentes. Né? Um deles era uma menina. Ela estava com um shortinho curtinho e uma blusa dessas que top, né? Topzinho que você chamou, não é? Que é só a parte de cima aqui. E aí o cara olhou, mexeu, e aí a menina se invocou e reclamou e tal. A justificativa dele é: o que você quer? Eu sou homem, cara, sou homem. Como assim? O fato dele ser homem, então, dá o direito a ele de desrespeitar qualquer mulher que ele veja na rua, independente de quem seja, né? A começar que ela tinha idade para ser filha dele. Era uma adolescente, ele já era um homem. Então, assim, essa má formação que nós temos, que não justifica, né, as atitudes, porque a todo tempo é tempo de aprender, todo tempo é tempo de se educar, de se reeducar, de descobrir, de criar novos conceitos a respeito daquilo que eu sempre acreditei ser verdade. Né? Ele simplesmente atropelou, né? E ele não quis saber. E para ele, como homem, essa zona de conforto tá tranquilo, né? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E essa parada aí mesmo, você é homem, você é mulher. Então, trazer para a criança, né, essa visão do outro enquanto um ser humano, né, que tem direitos, que tem deveres, que tem, sabe, que você deve tratar da mesma forma, isso é muito importante. Para que eu não olhe o outro e ache que por causa da cor dele,
eu sou melhor do que ele. Para que eu não olhe para o outro e ache que porque ele é do sexo oposto ao meu, sendo ele considerado o sexo mais frágil, que eu tenho autonomia sobre aquela pessoa, sobre aquele corpo, porque não é assim que a banda toca. E assim, quando você vai trazendo todas essas construções de músicas, né, dos lápis de cores, das tintas, como você falou, nós vamos percebendo quão sutil é é, esse mal ele vai penetrando as crianças, né? É tão sutilmente que isso acontece que parece algo extremamente natural. E se a pessoa não estiver atenta a isso, acaba não contribuindo com a boa formação daquela criança e quando ela se torna adulto disfuncional, né? Agora, eu gostaria de saber, Cris, se você tem uma palavra para os pais, né? Os pais que precisam ajudar essa criança de alguma forma, que tenha conta deles, né? Como seria essa educação em casa? Para entender isso, a gente, né, eu vou chegar no ponto de passar para os pais. Mas para a gente entender essa questão, a gente precisa compreender que a criança ela reproduz comportamentos. A criança ela não nasce com um comportamento pronto. Então ela reproduz. Ó, crianças que vivem em lares violentos, elas reproduzem violência. Elas são as crianças que batem nos colegas, elas são as crianças que demonstram de alguma forma toda a raiva que está dentro delas. Então, as crianças, elas reproduzem muito o que vem em suas casas. Foi o que eu falei, nem sempre, por exemplo, em questão do racismo. Às vezes a gente não percebe que a gente tem atitudes racistas. Às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque, igual essa questão do lápis cor de pele. Ninguém nunca prestou atenção que isso era errado. Mas e foi reproduzindo. Então, nem sempre, quando um professor, quando um pai, uma mãe ensina para o aluno, para a criança, que o lápis cor de pele é o lápis cor de pele, ele está fazendo aquilo porque ele é racista, ele quer ter uma atitude racista com a criança. Mas muitos comportamentos, eles são reproduzidos. Por exemplo, um aluno que vê o pai gritando com a mãe, que ele não vai compreender que ele não pode gritar com uma colega, que ele não vai poder gritar com a menina da turma, que ele não vai poder empurrar uma colega. Ele está vendo isso na casa dele. Eu não estou dizendo que toda criança que empurra uma colega, que grita com a colega, é porque o pai está fazendo isso. Tá? Mas Sim, a claro, criança ela claro. tende a reproduzir. A gente vê isso na televisão diariamente. Né? Acompanhando essas novelas que são mais antigas, a gente vê que ela foi um desserviço. Entendeu? Elas reproduziram o machismo assim, escancarado. E são novelas de 2015. Tem relacionamentos abusivos e que a gente romantizou o relacionamento abusivo nela. Então a criança ela reproduz isso. O que eu entendo que o pai, a mãe, a família deveria observar é se observar antes de qualquer coisa, porque o filho o pai é o espelho do filho. A tendência é o filho reproduzir as ações que ele vê na família. Então é muito importante que os pais eles se observem, eles façam uma autocrítica, tá? Que exemplo, o que eu estou transmitindo para o meu filho? Será que a minha atitude com a minha mulher ela é uma atitude machista? Será que eu estou agindo com a minha esposa, com a minha mulher, como o dono dela? Será que eu estou demonstrando para o meu filho que eu estou acima da minha mulher? Que eu posso agir como senhor dela? Porque se eu estou agindo assim com a minha mulher, meu filho vai reproduzir isso na sociedade. É pensar nos seus conceitos, é pensar nas suas atitudes. Eu vou fazer uma citação de Paulo Freire aqui, que a leitura do mundo
ela precede a leitura de palavras. Olha o que é isso. Antes de ler uma palavra, a minha criança, ela já tem uma leitura de mundo. A leitura de mundo está à frente. E essa leitura de mundo, ela se dá na escola, ela se dá na sociedade, ela se dá em casa. Então, a criança, ela vai sempre reproduzir o que ela está vivendo. É a vivência dela. É por isso que os pais, eles precisam estar atentos que ser humano eles estão sendo e que valores eles estão transmitindo. Como a gente falou aqui o tempo todo, nem sempre as atitudes são claras. Quando a gente pega e canta a música da minhoca para a criança, ela não é uma coisa clara, né? É ludicidade, né? É um personagem. Mas o que ela aprendeu? Porque tudo é aprendizado. A criança, ela vai se construindo pelo que ela ouve. Então, se a criança, naquele momento, aquela música está fazendo algo nela, está trabalhando nela, as outras ações, né, do cotidiano dela também estão formando ela. Também estão trazendo informações. Por isso que os pais, eles precisam compreender o tipo de cidadão, o tipo de ser humano que eles estão sendo, para que eles compreendam o tipo de cidadão que eles estão ajudando a formar. É a mesma, eu entendo que é meio que o mesmo papel do professor, né? Às vezes a gente fala assim, é papel do professor ensinar, é papel do pai educar, é tudo um conjunto. A criança, que ela tem um conjunto de pai e escola, de família e escola, ela é uma criança completamente diferente de uma que é só escola, só família. Nem a escola pode fazer a função da família, nem a família da escola. Mas juntos, cumprindo o mesmo papel, porque o fortalecimento dos conceitos morais que a escola traz são conceitos sociais. E eles não estão relacionados à lei escrever. É de formar cidadão. Eu preciso formar um cidadão para a sociedade. E eu, como mãe, preciso formar uma cidadã para a sociedade. Então, eu preciso me vigiar o tempo todo, preocupada com o que eu estou formando para a sociedade. Eu quero alguém para a sociedade para estar reproduzindo tudo de ruim que a sociedade está aí, ou eu preciso pensar num ser humano apto a fazer diferença numa sociedade. É essa análise. É igual quando a gente ensina para o meu filho. Você acha que um filho não percebe? Quando o pai tenta levar vantagem com um jeitinho brasileiro, colocar um atestado porque não está a fim de trabalhar, pegar o troco a mais. Quem mandou? Não prestou atenção? O problema é dele, né? O problema é dele. E pegar esse troco a mais. Que construção que essa criança está tendo? O que está falando com a mente dessa criança? Será que ele está aprendendo conceitos morais? Então, o pai, a família e a escola, eu acho que o caminho é o mesmo. É de indagar, de refletir no que eu estou formando, no que eu estou investindo como formação do meu filho. Essa coisa do faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo, isso não funciona, tá? Não funciona. Igual eu falei ontem, né, na nossa conversa, uma criança, ela só aprende a respeitar se ela souber o que é respeito. E como que ela sabe o que é respeito? Ela se sentindo respeitada. Então, a base de boa parte dos problemas é o respeito. Eu aprender a respeitar a mulher, eu, enquanto homem, aprender a respeitar a mulher, eu, enquanto branco, saber respeitar o espaço que é do negro, embora eu seja muito confortável para mim, enquanto branca, a sociedade do jeito que ela está, mas eu tenho que aprender que não é o correto e que eu preciso encontrar maneiras de transformação. Então, tudo isso, a base de tudo é o respeito.
Então, é você saber trabalhar o respeito. E você só consegue trabalhar esse respeito uma vez que você pratica. Porque o respeito não é uma coisa que você fala, é uma coisa que você faz. Eu posso falar a noite toda aqui de respeito com você, mas as minhas atitudes demonstrarem completamente o contrário. E uma vez que as minhas atitudes mostram o contrário, quem está próximo a mim nunca vai saber o que é ser respeitado por mim. Então, eu acho que a base é essa questão do vigiar constante, essa questão do trabalhar para mudanças de si mesmo, entendeu? E porque os seus conceitos, eles são passados pelos seus atos, muito mais do que pelas palavras. Exatamente. Olha, o nosso tempo, ele já acabou. Que pena! Uma pena. Então, já faltam 5 minutos, né? E, assim, eu quero rapidamente te agradecer a sua disponibilidade, né? Quero te pedir que volte outras vezes. Vamos conversar um Sempre pouco que mais, quiser. talvez aprofundar um pouco mais no racismo, no feminicídio, né? Eu acho que isso é tão importante. Esse espaço é um espaço que eu compartilho com você com o maior prazer e quero agradecer as pessoas que estiveram conosco, tá? Eu vou te dar o espaço para você fazer as suas considerações finais e se despedir do pessoal. Fique à vontade. Te agradeço muito o convite. Tá? Se tiver uma outra oportunidade, conte comigo, tá? Que eu acho importantíssimo esses assuntos em pauta, sim, tá? E agradeço, né, aos que participaram, que têm alcançado, né, vocês de alguma maneira. E eu deixo uma reflexão de Paulo Freire. Gosto muito das citações de Paulo Freire, né? Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma ideologia. A questão é se a sua base ideológica ela é inclusiva ou excludente. É a gente pensar exatamente isso. A minha base, ela está excluindo as pessoas ou ela está incluindo? Se ela está excluindo, é hora de refletir. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado, tá? Por tudo. E em breve, eu creio, estaremos juntos outra vez, né? A minha pretensão é, até o dia 17 de dezembro, tá fazendo live. Dia 17 de dezembro encerra, e aí eu volto em 2021 e certamente, né, no próximo ano você será uma das convidadas para voltar e trazer toda, isso, né, toda essa riqueza de conhecimento que você tem. Bom, fica muito bem. Uma ótima noite para você. Para você também, para vocês todos que participaram. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu não sei como é que encerra o negócio. A primeira dificuldade foi para iniciar, agora para Gente, não, encerrar. eles fazem umas mudanças que eu vou te contar, né? Cada atualização é uma tristeza. Exatamente, gente. Bom, eu vou apertar aqui o X, gente. Fica bem, Cris. Você também, meu querido.